Pedagogia na Educação Especial. Pode ser? Roda a vinheta. Pode ser. Pode ser isso mesmo. Olá, galera. Aqui quem fala é a Prof. Alicia. E a Prof. Liciara. E a Prof. Hilary. Você sabia que dentro da pedagogia existem várias áreas de atuação? Isso aí, e dentro dessas áreas de atuação tem uma modalidade bem bacana, que é bem diferente ali da que é aplicada no ensino regular, que é a educação especial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast. Pode ser. Então, pessoal, para falar sobre um pouquinho de uma das áreas da pedagogia, nós vamos chamar nossa querida convidada Jéssica Lima para falar um pouquinho sobre a sua área de atuação. Ela trabalha com a terapia ABA e ela vai contar um pouquinho para nós. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem. Então, eu trabalho na área da educação já fazem 11 anos. Iniciei a minha carreira no magistério e com 15 anos já tive uma primeira turma, que foi uma turma de berçário. Depois disso eu segui na carreira, já sou pedagoga formada, estou terminando meu pós em psicopedagogia e pretendo iniciar um agora em supervisão em terapia ABA. Trabalho com a terapia ABA há 1 ano e meio e eu tenho muito orgulho dessa área, porque é uma coisa que foge um pouco da sala de aula, mas ao mesmo tempo complementa o trabalho do pedagogo, né? Ai, com certeza, né? Porque cada aluno é único e no dia a dia a gente tem que estar sempre inventando coisas diferentes e maneiras de lidar com as dificuldades, né? Que bacana, né, Jéssica? E conta pra nós, tu sempre pensou nessa profissão? Por qual motivo que tu escolheu, né, essa área ali? Da pedagogia, né? Isso, de trabalhar com a terapia ABA. Conta um pouquinho pra nós como que tu decidiu, se tu sempre pensou nisso, a entrada da pedagogia na tua vida, como que foi? Então, a minha brincadeira preferida era brincar de colocar os ursinhos de pelúcia e boneco e dar aulas para eles. Sempre foi o meu sonho ser professora. E com o passar dos tempos, vários desafios foram aparecendo, né? Porque eu encontrei em sala de aula crianças de inclusão que não eram muito aceitas e que eu não tinha o manejo necessário para lidar com elas. Então, até tem uma criança que foi especialmente marcante para mim, porque foi ali na época da pandemia. Os pais, a escola, eu não sabíamos como lidar com ela. E ela estava passando por um período bem conturbado, assim, tinha diversas crises, ela desestabilizava por vários motivos e a gente não entendia o que era. Eu imaginava que ela tivesse o autismo, sim, mas eu não sabia direito a fundo o que era e como lidar com o autismo. Aí começou a pandemia, os pais pediram para que alguém ficasse com ela em casa, de babá. Como eu estava dando aula online, eu fiz os dois. Dava aula online e ficava com ela. E foi muito esclarecedor para ver os pontos assim, que realmente demarcam as características do autista, né? E aí a família, uma família muito empenhada, foi procurando meios de se aperfeiçoar e como eu estava ali junto com eles acabaram me auxiliando com cursos, me indicando, e aí foi quando eu comecei a entrar na área da terapia ABA, foi quando eu descobri a terapia ABA. Então foram esses pais que te apresentaram esse curso? Tu já sabia da existência dele antes? Não. Na verdade, eu não sabia praticamente... Eu sabia o que era o autismo e algumas características mais, assim... especializações. Mais comuns, né? Aham. E que a gente mais fala na sala de aula. Sim. Mas eu não sabia como era o tratamento, porque a terapia ABA, ela é um tratamento, né? Sim. Que interessante, né, meninas? E assim, na tua opinião, qual o maior desafio de ser pedagogo, no teu caso, pedagogo na educação especial? O maior desafio, assim, eu acho que hoje em dia, mesmo a gente já falando bastante em
inclusão, o maior desafio é conseguir incluir de fato, porque a gente sabe que as crianças não têm maldade, mas elas acabam segregando e afastando os outros, não só pela concepção deles, mas pelo que os pais falam, pelo estereótipo que a gente tem do autista hoje em dia, né? E Jéssica, conta pra nós, quando tu saiu ali da graduação de pedagogia, que depois tu, enfim, iniciou ali na terapia ABA, tu sente que a graduação de pedagogia abrange ali a questão do autismo, as maneiras de lidar com o autismo, ou tu acha que fica meio superficial? Eu acho que fica meio superficial, porque na realidade, assim, existem muitas formas de lidar com o autismo, né? A terapia ABA hoje, ela é uma das mais cientificamente comprovado cientificamente que ela é uma das mais eficazes, né? Porque a terapia ABA, ela estuda o comportamento humano. Ela observa, analisa e explica o porquê daqueles comportamentos. Então, a gente tem todo um planejamento individual para o aluno, um olhar individual para essa criança. A gente aprende a objetivar e aprender com o comportamento e como ele funciona, como reage diante como é influenciado pelas pessoas e o meio em que esse indivíduo vive. Na sala de aula, é muito difícil para um professor conseguir fazer isso, porque ele tem que dar conta de uma demanda bem grande, ali de 25 a 35, às vezes até mais alunos. E a gente conta muito no autismo com as crises, que são, às vezes, só uma pequena rigidez. Por exemplo, o meu paciente atual, ele tem TOD, que é o transtorno desafiador opressor. Ele tem cegueira total do olho esquerdo e parcial do direito. Ele tem autismo, no encurtamento dos tendões, ali uma questão física também. E ele tem uma rigidez muito forte. Quando ele tá brincando de massinha, se quebra o bracinho do brinquedo, ele já entra em crise, ele grita, ele quebra as coisas, ele joga. E a gente está conseguindo, aos poucos, ir amenizando e acabando, excluindo, né? Acabando com esses comportamentos. Mas como que um professor vai lidar com isso, ao mesmo tempo que tem que dar conta explicar a matéria, dar conta da demanda dos outros alunos? Então, acho que esse realmente é um desafio. E na faculdade, pelo menos quando eu fiz o curso, eu não senti um preparo para isso, sabe? Sim. Entendi. É interessante mesmo isso que tu comentou, a questão do professor, enfim, da demanda que ele tem que ter, né, numa sala de aula. E eu acredito que nesse caso mesmo é bom trabalhar individualmente com o aluno, né? Com certeza. Porque cada aluno, mesmo não tendo algum problema, cada aluno ele é singular, ele aprende de uma forma. Então, é interessante isso que tu falou na questão de que precisa ser trabalhado individualmente, essa questão com o aluno. E nem sempre, principalmente nas escolas públicas, acredito que seja raro os alunos que tenham algum acompanhante, né, Jéssica? Por exemplo, quem te contratou, na verdade, não foi a escola, né? É através do plano, é isso? Explica pra nós um pouquinho. Isso, na verdade, hoje em dia ainda é muito mal visto, muito pouco valorizado a questão do AT, que é o acompanhante terapêutico, né? Que é quem faz todo esse trabalho de aplicar a terapia ABA. Existem muitas escolas que não aceitam o acompanhante e outras escolas que optam por pegar, por exemplo, no município a gente tem a TopSul, que é uma empresa que contrata cuidadores. Então, essas pessoas geralmente são pessoas que recém terminaram o ensino médio, e elas não têm uma formação bem direcionada para isso. Eles estão lá realmente para cuidar, não para ensinar. Sim. E o autista, ele necessita de um estímulo muito maior, né? Tem alguns especialistas até que falam que autista não se alfabetiza na escola, alfabetiza em casa. Porque aí é quando tem um ambiente mais
limpo, um ambiente menos barulhento, um ambiente com menos estímulos, porque a escola a gente tem os cartazes de rotina, tem os cartazes de aniversariante, tem inúmeros estímulos que a gente faz, porque para os demais faz bem, mas para os autistas muitas vezes não. E então, no município a gente tem a Top Sul, e para conseguir o acompanhamento terapêutico, tu precisa ter ou pagar o particular, que tem algumas clínicas que fazem esse trabalho, ou conseguir através da justiça, muitas vezes, que daí o plano libere, e depois entrar na justiça novamente para que a escola libere para teu filho ter o direito de ter um acompanhante. Eu achei interessante isso, porque acaba que eles contratam um tapa-buraco, vamos dizer assim, né? Exato. É mais barato contratar alguém que só cuide do que alguém que vá trabalhar realmente naquele problema, né? Como se fosse só pra dar uma amenizada nos sintomas do TEA, né? Ou às vezes até só Isso pra não atrapalhar o professor. É. Preciso contratar alguém pra não atrapalhar Só a pra aula. controlar aquele aluno Isso. enquanto eu ensino os outros. E Jéssica, conta pra Exatamente. nós, como que é a tua relação com os professores, dos teus alunos que tu atende, com as famílias, até mesmo com os alunos, né? Que a gente sabe que hoje a gente tem que criar um vínculo com o aluno, né? É preciso, na educação, criar um vínculo com o aluno, que, né, nós sabemos que a aprendizagem também depende, né, dos vínculos, das convivências que a gente tem. Conta pra nós como que é tua relação com a família, com a escola e com o aluno. É uma relação assim, no momento o paciente que eu tenho é uma família que pega muito junto, é uma família, até ele tem um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo dele também é TEA, e aí é uma família que pega muito junto. A escola, ali a prof dele também é uma pessoa muito solícita, o AE da escola é exemplar, assim, é uma das melhores escolas de Caxias com relação à inclusão. Então é bem tranquilo, porque a gente faz reuniões, a gente pensa em como elaborar objetivos que sejam condizentes com o momento dele. Nesse sentido é bem tranquilo. Mas o acompanhante terapêutico, ele não faz só o trabalho na escola, ele também faz em casa. E já teve casos assim de pacientes em que a família não aceitava a forma da terapia, porque a gente tem uma rigidez também na questão comportamental, porque a gente quer extinguir os comportamentos problemas, que é, por exemplo, no caso do meu paciente, bater, gritar, cuspir, jogar as coisas. A gente quer extinguir esses comportamentos e torná-lo o mais centrado possível, assim, que ele consiga elaborar através da fala ou de outras, enfim, procurar outras alternativas de expressar o que ele está sentindo, aquela frustração, não sendo violência, né? Então, como eu já te disse, teve alguns casos de famílias assim que não pegavam junto, que entravam na escola e interviam no trabalho do professor, no trabalho do AT, tentando ditar o que fazer. Isso é bem complicado, porque tu acaba, além de atrapalhar o trabalho do professor, atrapalha o tratamento e torna aquela criança um pouco mais difícil de se lidar, né? Sim. Sobre os professores, é raro, acho, né? Raro não, mas às vezes acontece dos profs não quererem perder a autoridade dentro da sala de aula. E acabam não querendo que o monitor interfira muito. Ele acaba sendo alguém indesejado dentro da sala. Então é bem interessante que essa escola tenha esse comportamento diferente, né? Apoie esse profissional, porque realmente é desafiador, né? Eu acredito que eu tenho pra mim que um dos principais motivos de ter a dificuldade de incluir o AT nas escolas seja isso. O medo do professor perder a autoridade, porque querendo ou não, o AT, ele tem um acompanhamento muito mais direto com aquele aluno e ele tem um pouco mais de respaldo para falar sobre a forma de educar, que é completamente diferente do que a gente faz com a turma no geral, né? Sim. Bem interessante.
E no caso, como é que é o teu dia a dia na área? Assim, as tuas demandas, enfim, a tua rotina. Como é que é essa área pra ti? Ela é delimitada nas seguintes funções. Observar, né, como a criança reage mediante estímulos, mediante a determinadas situações. Avaliar, que observar e avaliar tem uma diferença, né? Porque a gente observa sem intervir. E no avaliar a gente pode intervir, botar o estímulo ali, dar uma dica ou outra e ver como ele reage depois daquilo. Toda ação e toda observação, toda avaliação, ela tem que ser sempre relatada e escrita. Porque assim a gente consegue fazer uma observação de como foi o comportamento, de quais mudanças a gente conseguiu obter, de como aquele estímulo, como a criança reagiu àquele estímulo, para poder saber qual caminho trilhar, né? Então, a rotina é basicamente avaliar, observar, relatar e aí sim aplicar a intervenção conforme for sendo necessário. E tu acompanha ele todos os dias em sala de aula? Ou tem alguns dias intercalados? Quantas vezes tu vai na casa dele? Esse paciente eu não atendo em casa. A gente faz 4 dias da semana o atendimento na escola durante 4 horas. E um dia da semana o atendimento é na clínica, para que ele perca um pouco da rigidez de trocar de ambiente, né? E também de mudar a rotina. Então, daí lá na clínica a gente faz um atendimento diferenciado, mais voltado para psicomotricidade. E aí ele tem atendimento com a psicóloga também. E incluímos aula de música. Então, uma aula de música onde tem mais crianças ali participando. E ele tem uma rigidez muito alta. A sensibilidade auditiva dele é bem grande. Então, a gente está trabalhando isso também através da aula de música. Que bacana, a gente pode perceber que é algo que é bem personalizado mesmo para as demandas daquele aluno. Não é nada padrão. Sim, a gente procura fazer bem individualizado mesmo. Então, Jéssica, o que tu acha? Qual que é a tua opinião sobre a remuneração dessa área? Tu acha que tá de acordo com ali os afazeres de vocês, as demandas? Sim, eu acredito que... como todo emprego, varia muito de clínica para clínica, né? Mas a gente tem aqui em Caxias um padrão que varia de 25 a 45 reais a hora. Então, é uma remuneração boa e, por exemplo, a clínica que eu trabalho, ela é aqui de Caxias mesmo, ela nos auxilia em toda a demanda, tem todos os materiais necessários, temos jogos, supervisão todos os dias. Quando acontece de uma criança desestabilizar, a supervisora vai até a escola, está em constante contato com a coordenação e a da escola. Então, sim, eu acredito que seja um trabalho que é bem remunerado. Bem visto. Talvez venha a ser mais. E uma coisa que eu espero é que futuramente tenhamos mais amplitude e mais possibilidade, porque não é uma competição com o professor, e sim um complemento muito necessário, que nem para mim, que tenho as duas visões, né, como professora e como assistente terapêutica, eu percebo a diferença que essa terapia faz. E tomara que cada vez mais os professores tenham essa visão. E me diz uma coisa, Jéssica, para quem tá começando na área agora, que conselho tu daria? Estude bastante. Bastante sim, porque na área da pedagogia, por exemplo, é uma área que está em constante mudança e isso ela está junto com a terapia, com a aba ali, né? Porque é em constante mudança, a gente tem vários viés teóricos e também tem que se adaptar. Como o professor tem que se adaptar à turma, o assistente terapêutico tem que se adaptar à criança. Cada criança é uma. Temos as características do autismo, porém, nenhum deles é igual, né? Sim.
Legal. Eu tô curiosa aqui, na verdade. A gente tá falando sobre essa terapia ABA e eu acho que a gente, né, acho que todo mundo tem uma curiosidade de saber o que significa ABA. O que é ABA? A sigla. É. A sigla, eu não sei te dizer porque ela é em inglês, mas Tá. só um minutinho. Tá, sem problema. É que a gente falou tanto, né? Eu acho interessante a gente esclarecer O significado também, da né? sigla. E como é bacana, né, a Jéssica trazer essa vivência pra gente, né, da sala de aula, das experiências dela, pra gente também, né, ficar ali ciente que às vezes a gente vê só a parte ali do professor, ou às vezes só a parte do AT, e ela traz essa vivência dos dois, né, essa junção das duas funções e como elas são importantes e como elas têm que estar conectadas, né, Jéssica, como elas têm que andar juntas. Sim, e quanto mais a gente anda junto, melhor. A terapia ABA também, ela não serve apenas para autista. Hoje ela é muito mais focada no autismo, mas ela também é aplicada em crianças e pessoas com paralisia cerebral, com TOD, com síndrome de Down. E ABA é a abreviação para Applied Behavior Analysis, mais conhecida aqui no Brasil como análise do comportamento aplicado. Muito Legal. bacana. Interessante. Eu até li alguma coisa sobre... na verdade, a terapia ABA é relativamente novo pra mim. Faz pouco tempo que eu conheci através da Jéssica. Mas eu li alguma coisa sobre reforço positivo, Jéssica. É isso? Sim, o reforço positivo é o incentivo a fazer fortalecer os comportamentos padrões, os comportamentos bons. Por exemplo, eu montei uma tabela das ações positivas que eu espero do meu paciente. Chegar na escola calmo, fazer as atividades, cumprimentar os colegas e professores, participar das aulas. Então, quando ele faz essas lições que ele tem durante o dia, ele vai ganhando uma estrelinha. Ao final do dia, a gente soma quantas estrelinhas ele ganhou. Se ele tiver atingido o número 5, são 11 tarefas para ele. Se ele tiver atingido 5, se ele tiver feito 5 dessas tarefas, ao final ele vai receber um reforço, algo que ele gosta. No caso dele é 20, 30 minutos de YouTube, que ele ama assistir. Então a gente sempre mostra, você está ganhando isso porque você fez isso, isso e isso. Então você está de parabéns. Quando é o contrário também, ele perde o reforço, ele perde o direito de ter os 30 minutos ali de vídeo, porque ele não atingiu o objetivo, ele não fez o que ele deveria fazer ali, as tarefas, né? Que bacana, né, Jéssica? Então, Jéssica, a gente também aqui, né, como nós estamos nos formando, né, gostaríamos de saber qual outra área que tu, né, seria ali, que tu se interessaria, sem ser essa da terapia ABA. Da educação especial. Isso. É uma área que eu já estou seguindo também, que é a psicopedagogia, né? Que é o auxílio de fortalecer mais os ensinamentos. Ele é mais individualizado também, mas não é voltado só para crianças especiais, né? Elas são para crianças com dificuldades de aprendizado mesmo. E como é interessante, como é importante a gente entender, né, as diversas maneiras de cada pessoa aprender, que nós não aprendemos da mesma maneira, né? Então, as crianças também, como é importante a gente ter isso bem claro, né? Sim, com certeza. Até para as coisas fluírem melhor, né? As formas diferentes de aprendizado, isso em sala de aula pode ser muito aplicado. A gente consegue trabalhar mais por um viés auditivo, que algumas crianças têm aptidão para coisas mais auditivas, através da música, através de sons corporais também, outras através de movimento, de motor. Então, isso também é muito interessante a gente explorar em sala de aula, porque nos possibilita ter uma visão diferente e ampla da nossa turma para poder direcionar melhor o aprendizado, né? Bem legal. E só um comentário que essa visão de aprendizagem individualizada, que cada um tem sua forma e suas aptidões, é uma coisa muito atual.
Porque na minha época mesmo, quem não aprendesse daquela forma já era taxado de burro, que nunca ia aprender. E hoje, como professores, a gente já tem uma visão diferente, né? Que a gente pode tentar diferentes estratégias e que não precisa ser aquele padrão. Hoje está sendo utilizado bastante as alternativas, né? As terapias que tem outras alternativas, né? Então, Jéssica, a gente adorou bater um papo contigo. Muito interessante ali tu abrir um pouco mais a nossa mente para esse lado da educação especial, no caso, a terapia ABA também. A gente está muito feliz de ter te entrevistado. A gente agradece bastante. Querem falar alguma coisa, meninas? Dar um tchauzinho. Agradecer, então, mais uma vez a Jéssica, que reservou um pouquinho do tempo dela, né? Dos dias corridos, pra dar essa atenção aqui pra gente. Com certeza fortaleceu muito a nossa aprendizagem sobre educação especial. Foram só 20 minutos, mas se a gente quiser, a gente pode marcar um café, conversar mais sobre isso, né? Porque tem muita coisa que não deu pra falar em 20 minutos, né? E aí fica aberto aí o pedido, né? Sim, fica aberto o convite, né? Uma próxima vez que você queira também retornar, vamos estar, né, disponíveis. Desejamos muito sucesso na sua trajetória. Você é uma profissional excelente. E é isso, Jéssica. Muito, muito obrigada de coração. Eu que agradeço pelo convite, espero ter auxiliado vocês em alguma coisa, assim, uma visão diferente, com dicas, né? E caso precisem, podem me procurar também. Como eu disse, às vezes é um pouco mais complicado a gente falar assim em poucos minutos, né? Mas existem muitos vieses da terapia ABA, porque a gente tem a terapia ABA naturalística, a terapia ABA, a terapia Denver, então a gente tem um campo bem abrangente também, assim, para poder estar lidando melhor com as crianças em sala e com as crianças especiais. Interessante. Tu tem algum perfil, alguma coisa que queira deixar para o pessoal te acompanhar, alguma coisa? Um Instagram, talvez? Eu tenho o meu perfil profissional, que é JCL Assessoria Educacional. JCL? Isso. Tá, J de jacaré, C de casa e L de quê? Luva. De laranja. Isso aí, só pra ficar bem claro o pessoal que tá ouvindo pra achar certinho ali o perfil da Jéssica, tá, gente? Perfeito. Muito obrigada, colegas. Muito obrigada, Jéssica. Até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau. E é isso, galera. Esse foi o Pode Ser de hoje. A gente falou sobre a educação infantil com nossa convidada maravilhosa ali, a Jéssica, né? Não esquece de ir atrás ali do perfil dela, tá bom? No Instagram, perfil profissional, dá aquela força. E também dá a força aqui no nosso podcast, né, galera? Deixando ali o seu comentário, compartilhando e, é claro, se inscrevendo aqui no canal do YouTube do curso de Pedagogia da FSG. Abraços e até um próximo podcast, se Deus quiser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser.